Você está chegando aqui neste momento e já sinto que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Eu sou tão grato pela sua presença aqui conosco. Hoje vou compartilhar uma mensagem que tem transformado vidas, uma mensagem que fala sobre como Deus trabalha enquanto você dorme, como Ele age no invisível e prepara milagres incríveis para a sua vida financeira. Nos tempos atuais, é muito comum sentirmos preocupação com as contas, com o dinheiro, com o futuro financeiro. Muitas pessoas acordam no meio da noite pensando em como vão pagar as despesas, como vão cuidar da família, como vão investir em seus sonhos. Mas saiba que você não está sozinho nessa jornada. Deus conhece cada uma de suas necessidades e Ele é mais do que capaz de suprir tudo aquilo que você necessita. Conforme está escrito no capítulo 4, versículo 19 da Epístola aos Filipenses, meu Senhor suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. A verdade que quero compartilhar com você hoje é que enquanto você está dormindo, enquanto seu corpo descansa, o Senhor nunca dorme. Ele está sempre alerta, sempre trabalhando, sempre preparando caminhos, abrindo portas, criando oportunidades para você. O Senhor não precisa de seu cansaço para trabalhar. Ele não depende de sua força humana para fazer milagres. Na verdade, quanto mais você descansa em Deus, quanto mais você confia em seu poder, mais rapidamente Ele trabalha em favor da sua vida. Isso está escrito muito claramente na Bíblia Sagrada, em vários lugares, conforme está registrado no capítulo 4, versículos 6 e 7 da Epístola aos Filipenses. Não estejam ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja bem, a mensagem que Deus quer passar para você neste momento é que você deve soltar suas preocupações. Sim, soltar mesmo. Deixe de lado aquela ansiedade que toma conta do seu coração quando você pensa em dívidas, quando você pensa em contas a pagar, quando você pensa em como vai conseguir aquele dinheiro extra. Deixe tudo isso nas mãos do Senhor. Ore com fé. Ore sabendo que Deus já ouviu sua oração antes mesmo de você pronunciar uma única palavra. Ore confiando que o Pai Celestial já está trabalhando, já está movimentando as engrenagens do universo para trazer bênção para a sua vida. Muitas pessoas dizem que é difícil orar com fé quando a situação financeira está apertada. Mas entenda, a fé não é sobre a situação. A fé é sobre confiar em Deus, não em circunstâncias. A fé é saber que o Pai Celestial tem poder infinito, conhecimento infinito e amor infinito por você. A fé é compreender que nada é impossível para Deus. Conforme está escrito no capítulo 1, versículo 37 do Evangelho de Lucas, porque para Deus nada é impossível. Essa é a realidade da fé genuína. Não é acreditar em coisas fáceis, é acreditar em coisas que parecem impossíveis diante dos seus olhos, mas que para Deus são absolutamente factíveis. Pense bem sobre isso. Se Deus criou o universo inteiro, se Deus criou bilhões de galáxias, se Deus criou você do pó da terra, então certamente Ele é capaz de abrir uma porta financeira na sua vida. Certamente Ele é capaz de trazer um cliente novo para seu negócio. Certamente Ele é capaz de colocar aquela promoção no seu trabalho. Certamente Ele é capaz de abrir um caminho que você nem consegue enxergar agora, mas que vai transformar completamente sua vida financeira. O Senhor trabalha de maneiras que não conseguimos compreender completamente. Ele trabalha através de circunstâncias aparentemente simples. Ele trabalha através de encontros que parecem ser coincidências, mas que são, na verdade, providências divinas. Ele trabalha através de ideias que simplesmente aparecem em sua mente. Ele trabalha através de pessoas que chegam para oferecer oportunidades inesperadas. Ele trabalha através de portas que se abrem quando você nem estava esperando. Conforme está registrado no capítulo 29, versículos 11 e 12 da Epístola de Jeremias, porque eu conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Então vós me invocareis, vós vireis e me suplicareis, e eu vos ouvirei. Isso significa que Deus já tem um plano para você. Ele já sabe exatamente qual é a melhor maneira de trazer bênção financeira para a sua vida. Ele já vê todas as peças do quebra-cabeça, enquanto você só vê um pedacinho de cada vez. Então o que Deus quer que você faça é simplesmente confiar, simplesmente orar, simplesmente descansar em seus cuidados infinitos. A noite é um símbolo muito poderoso na Bíblia. A noite representa o tempo de descanso, mas também representa o tempo de fé profunda. É durante a noite que muitos milagres extraordinários aconteceram na história do povo de Deus. Foi durante a noite que Jacó sonhou com a escada celestial e recebeu revelações poderosas. Foi durante a noite que Pedro sonhou e recebeu novas orientações de Deus. Foi durante a noite que José recebeu aviso para fugir do Egito com Jesus ainda pequenino. E foi durante a noite que Jesus orou intensamente, gastando noites inteiras em oração, pedindo ao Pai que abençoasse seus discípulos e todos aqueles que nele creem. Então você vê, a noite não é um tempo de abandono, a noite é um tempo de encontro profundo com Deus. Quando você vai dormir à noite, você pode ir com paz no coração, sabendo que o Senhor está trabalhando. Você pode fechar seus olhos confiante, sabendo que quando você acordar pela manhã, Deus já terá feito coisas extraordinárias por trás dos panos. Deus já terá organizado circunstâncias, já terá ajustado situações, já terá preparado bênçãos para você. A preocupação, na verdade, é um desperdício de energia. Quando você fica preocupado, você está basicamente dizendo a Deus que você não confia nele. Você está dizendo que você acha que consegue resolver as coisas sozinho, através de sua própria força, de sua própria inteligência humana. Mas isso é um engano muito perigoso. Nós não conseguimos resolver nada sozinhos. Nós dependemos completamente de Deus. Conforme está escrito no capítulo 127, versículo 1 do livro de Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, solte a preocupação. Deixe de lado o medo. Deixe de lado a ansiedade. Quando você acordar amanhã de manhã, acorde com gratidão no coração. Acorde sabendo que Deus trabalhou a noite toda por você. Acorde confiante de que bênçãos estão chegando. Acorde cheio de fé, porque essa é exatamente a atitude que atrai mais bênçãos para a sua vida. A gratidão é um multiplicador de bênçãos. Quando você é grato pelas coisas pequenas que já recebeu, Deus te dá coisas maiores. Quando você agradece pelas bênçãos presentes, você abre as portas do céu para receber bênçãos futuras. Conforme está registrado no capítulo 2, versículo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses: perseverai na oração, e nela vigiai com ação de graças. Se você está recebendo essa palavra neste exato momento, é porque Deus tem um propósito especial para a sua vida. Deus quer que você sinta sua presença poderosa no seu coração, agora mesmo. O Senhor quer que você saiba que você é infinitamente amado, que você é precioso aos seus olhos e que as bênçãos que você deseja vêm a caminho. Quando você acorda de manhã, há algo extraordinário que você deve fazer. Você deve começar seu dia em oração. Não importa o quanto você está ocupado, não importa quanta pressa você tem. Reserve alguns minutos antes de qualquer coisa para conversar com Deus. Fale com Ele como você falaria com alguém muito próximo, alguém que você ama profundamente. Conte seus sonhos, compartilhe seus desejos financeiros, peça bênção sobre seu trabalho e sobre todas as suas empreitadas. A oração da manhã é extremamente poderosa. Ela estabelece o tom para todo o seu dia. Ela coloca você sob a proteção de Deus, sob a liderança divina, sob a cobertura celestial. Quando você começa seu dia em oração, você está basicamente dizendo a Deus que você reconhece sua soberania, que você reconhece que Ele é o Senhor de sua vida, que você depende dEle em tudo. Isso agrada muito ao coração de Deus, porque Deus ama quando seus filhos reconhecem sua importância suprema.
Agora, há também a oração da noite. A oração que você faz antes de dormir é igualmente importante. Quando você vai dormir, você deve orar agradecendo por tudo o que viveu durante o dia. Agradeça pelas bênçãos que recebeu. E sim, você sempre recebe bênçãos de Deus, mesmo que não as reconheça. Agradeça pela saúde, agradeça pela vida, agradeça pela oportunidade de viver mais um dia. Peça perdão pelos erros que cometeu, perdão por qualquer momento em que você se afastou de Deus. E então, durma em paz, confiando que Deus vai trabalhar enquanto você descansa, conforme está escrito no capítulo 4, versículos 8 e 9 da Epístola aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algo de excelente ou louvável, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Há algo muito importante que você precisa entender sobre como Deus trabalha. Ele trabalha através de princípios. Um dos princípios mais poderosos da Bíblia é o princípio da semeadura e da colheita. Conforme está registrado no capítulo 6, versículo 7 da Epístola aos Gálatas, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia generosidade, você vai colher abundância. Se você semeia fé, você vai colher milagres. Se você semeia confiança em Deus, você vai colher paz e bênção. Agora, quando falamos sobre semear, não estamos falando apenas sobre dinheiro. Claro que dar dízimos e ofertas é uma forma importante de semear, mas semear vai muito além disso. Você semeia quando você trabalha com excelência. Você semeia quando você trata as pessoas com respeito e dignidade. Você semeia quando você é honesto em seus negócios. Você semeia quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca. Todos esses atos são sementes que você está plantando, e Deus garantiu que você vai colher frutos de tudo isso. A lei da semeadura e da colheita é infalível. Ela não falha. Ela funciona com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Você não precisa ser perfeito para usufruir dessa lei. Você não precisa ser uma pessoa super religiosa ou alguém que vive em um mosteiro. Você é uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, e essa lei funciona para você exatamente como funciona para qualquer outra pessoa. Deus é justo e Ele garante que cada semente que você planta vai produzir frutos. Agora vou contar algo que mudou vidas. Há pessoas que viveram situações de aperto financeiro muito grande, pessoas que passaram por momentos de extrema dificuldade. Mas essas pessoas entenderam essa verdade sobre como Deus trabalha no invisível. Essas pessoas começaram a orar com fé genuína. Essas pessoas começaram a semear, começaram a confiar, começaram a agradecer antecipadamente pelas bênçãos que sabiam que estavam vindo. E você sabe o que aconteceu? Um a um, esses milagres começaram a manifestar na vida delas. Algumas receberam promoções inesperadas no trabalho. Algumas conquistaram clientes novos para seu negócio. Algumas ganharam heranças que nem sabiam que existiam. Algumas receberam bênçãos financeiras através de pessoas que simplesmente apareceram na sua vida com oportunidades extraordinárias. E todas essas pessoas tinham apenas uma coisa em comum. Elas acreditavam que Deus trabalha enquanto elas dormem, e elas viviam essa fé genuína. O Senhor quer muito te surpreender. Deus adora surpreender seus filhos com bênçãos inesperadas. Ele ama ver a reação de alegria quando você recebe algo que você não esperava. Ele ama ver você se mover de um lugar de desespero para um lugar de esperança e paz. Conforme está escrito no capítulo 3, versículo 20 da Epístola aos Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pense bem sobre a frase que acabei de citar. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou pensa. Isso significa que você pode estar pedindo uma bênção e Deus pode trazer algo muito maior, muito mais incrível do que você consegue imaginar. Imagine isso na sua vida financeira. Você está pedindo para receber aquele aumento no trabalho.
e Deus te traz uma oportunidade de negócio extraordinária que vai trazer renda bem maior do que você esperava. Você está pedindo para sair de uma dívida, e Deus de repente coloca uma oportunidade no seu caminho que não apenas tira você dessa dívida, mas também te coloca em uma posição de abundância. Isso tudo é possível quando você confia em Deus, quando você ora com fé, quando você descansa enquanto Deus trabalha. Deus não está limitado pela sua imaginação. Deus não está limitado pelo que você consegue ou não consegue fazer. Deus é onipotente e, portanto, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele desejar fazer. Agora, há uma coisa que você precisa compreender. Quando você dorme, sua mente descansa, mas sua mente subconsciente continua trabalhando. Sua mente continua processando informações, continuará resolvendo problemas, continuará preparando soluções. E sabe o que é interessante? Aquela informação que você não consegue lembrar durante o dia pode simplesmente surgir em sua mente quando você acorda. Aquela solução que você vinha procurando pode aparecer repentinamente quando você está descansando. Isso é Deus trabalhando através dos processos naturais da sua mente, através dos processos que Ele criou. Conforme está registrado no capítulo 139, versículos 14 e 15 do livro de Salmos, eu te louvo porque de um modo especial e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, disso a minha alma bem sabe. Os meus ossos não te foram encobertes, quando no oculto fui feito, e entalhado nas partes mais profundas da terra. Você foi criado de forma maravilhosa por Deus. Sua mente foi criada por Deus. Seus talentos foram dados por Deus. Suas capacidades foram colocadas em você por Deus. Portanto, quando você descansa, quando você permite que esses processos criativos funcionem, você está, na verdade, permitindo que Deus trabalhe através de você, através de seus dons, através de seus talentos. Há algo chamado de fé sem obras que é morta, mas há também algo muito importante, chamado de obras sem fé que são frutíferas. Na verdade, não, deixa eu corrigir. Há obras através da fé que são extraordinariamente frutíferas. Quando você trabalha confiando em Deus, quando você trabalha orando, quando você trabalha com a certeza de que Deus está guiando seus passos, então seu trabalho é abençoado. Seu trabalho gera frutos muito maiores do que quando você trabalha apenas through your own strength. Quando você acorda de manhã, você pode começar seu dia com as seguintes palavras: Senhor, eu confio em você. Eu sei que você trabalhou a noite toda por mim. Eu sei que você preparou caminhos para mim. Eu sei que você tem bênçãos esperando por mim. Eu trabalho hoje com confiança, sabendo que você está guiando meus passos. Eu prospero porque Deus está comigo. Eu sou bem-sucedido porque Deus me abençoa. Eu recebo abundância porque Deus me ama. Essa é uma oração poderosa. Essa é uma declaração que coloca você em uma posição de fé, em uma posição de confiança em Deus. Quando você começa seu dia com essas palavras, você está estabelecendo sua mente para receber bênçãos, para reconhecer oportunidades, para agir em fé. Agora, há algo muito específico que quero compartilhar com você sobre circunstâncias financeiras. Não importa qual seja a sua situação agora. Não importa se você tem dívidas, se você tem contas a pagar, se você está enfrentando aperto financeiro. Tudo isso pode mudar quando você alinha sua vida com os princípios de Deus. Tudo isso pode ser transformado quando você coloca sua confiança completamente em Deus. Conforme está escrito no capítulo 10, versículo 1 do Evangelho de Mateus, quando Jesus chamou seus 12 discípulos, ele disse a eles: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Livremente recebestes, livremente dai. Essa é uma instrução poderosa. Livremente recebestes de Deus, livremente dai. Quando você dá, quando você compartilha, quando você é generoso, você está basicamente plantando sementes que vão trazer abundância de volta para você. Se você quer ver Deus trabalhar de formas extraordinárias na sua vida financeira, você precisa agora mesmo fazer uma decisão. Você precisa decidir que você vai confiar em Deus, que você vai orar com fé, que você vai descansar enquanto Deus trabalha. Faça essa escolha agora
no seu coração, e veja como Deus vai se mover em favor da sua vida. A verdade é que Deus nunca dorme. O salmista disse isso de forma muito clara e poderosa. Conforme está registrado no capítulo 121, versículos 1, 2 e 3 do livro de Salmos, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. Não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormita nem dorme aquele que guarda a Israel. Isso é absolutamente extraordinário. Deus não dorme. Deus não perde uma oportunidade sequer. Deus não deixa passar nada. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Enquanto você está descansando, Deus está se movendo em seu favor. Enquanto você está confiante em suas mãos, Deus está preparando coisas maravilhosas para você. Existem histórias incríveis de pessoas que experimentaram milagres financeiros muito grandes, pessoas que estavam em situações desesperadoras, pessoas que não sabiam mais para onde ir, pessoas que já tinham tentado tudo o que conseguiam imaginar. Mas quando essas pessoas entenderam que Deus trabalha enquanto elas dormem, quando essas pessoas começaram a orar com genuína confiança, quando essas pessoas começaram a descansar em Deus, tudo mudou, tudo completamente transformado. Há um princípio muito importante que eu quero ensinar para você agora. Esse princípio é chamado de princípio da renúncia. Muitas vezes, quanto mais você tenta agarrar, quanto mais você tenta controlar, quanto mais você tenta forçar uma situação financeira, menos você consegue prosperar. Porque você está operando sob o peso de ansiedade, sob o peso de medo, sob o peso de falta de confiança. Mas quando você renuncia, quando você solta, quando você entrega tudo isso a Deus, então Deus começa a trabalhar de formas livres, de formas que você não consegue nem imaginar, conforme está escrito no capítulo 8, versículo 1 da Epístola aos Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso significa que você está livre. Você está livre de culpa, você está livre de vergonha, você está livre do medo. Você não precisa ser perfeito para que Deus o abençoe financeiramente. Você simplesmente precisa confiar nele. Agora, há algo que eu gostaria de compartilhar que é muito específico. A noite, nesse contexto bíblico, representa muito mais do que apenas o período em que você dorme. A noite representa simbolicamente o período de escuridão, o período de desafio, o período de teste na vida de uma pessoa. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades financeiras, é como se estivéssemos vivendo uma noite escura, uma noite muito longa. Mas saiba que nessa noite escura, Deus está trabalhando. Deus está usando essa situação para te ensinar, para te fazer crescer, para te preparar para bênçãos ainda maiores. Quando você passa por uma noite de dificuldade, isso não significa que Deus o abandonou. Significa exatamente o oposto. Significa que Deus está tão perto de você que está refinando você, está te preparando, está te moldando para que você possa receber bênçãos ainda maiores. Conforme está escrito no capítulo 1, versículo 2 e 3 da primeira epístola de Pedro, pelo que vos alegrai, ainda que agora por um pouco de tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Suas dificuldades financeiras não são acidentais. Elas não acontecem por acaso. Elas estão sob o controle soberano de Deus, e Deus está usando essas dificuldades para te refinar, para te fortalecer, para te preparar para algo muito maior. Isso não é uma punição. Isso é amor. Deus te ama tanto que Ele está disposto a deixar você passar por desafios para que você possa chegar a um lugar de força, de fé, de absoluta confiança nele. Há um padrão muito importante que você pode observar na Bíblia. Sempre que Deus estava prestes a abençoar alguém muito grandemente, essa pessoa primeiro passava por um período de teste, um período de desafio. Abraão recebeu promessas extraordinárias de Deus, mas primeiro teve que sair da sua terra, deixar sua família,
caminhar para um lugar desconhecido. José recebeu sonhos de grandeza, mas primeiro foi vendido como escravo, foi colocado na prisão. Davi foi ungido como rei, mas primeiro foi perseguido, primeiro teve que fugir. Primeiro passou por muitas dificuldades antes de receber o trono. Portanto, se você está vivendo uma noite de dificuldade agora, isto pode ser um sinal de que Deus está prestes a te abençoar grandemente. Isso pode ser o sinal de que algo extraordinário está vindo. Mantenha a fé, continue confiando, continue orando e veja como Deus vai se mover de formas incríveis na sua vida, conforme está escrito no capítulo 41 do livro de Jó, versículo 1 através do 3. Depois disso, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que dantes o conheciam, e comeram com ele pão em sua casa, e o consolaram, e o confortaram sobre todo este mal que o Senhor lhe havia trazido. Veja bem, Jó enfrentou provas extremamente difíceis. Ele perdeu sua riqueza, perdeu sua família, perdeu sua saúde. Mas quando Jó permaneceu fiel a Deus, quando Jó continuou confiando mesmo em meio ao sofrimento, Deus não apenas restaurou tudo que Jó havia perdido, mas deu em dobro. Isso é o que Deus faz. Deus restaura e multiplica. Agora, quando você ore à noite, quando você entregar suas preocupações financeiras a Deus, você pode orar dessa forma: Senhor, eu entrego meu futuro financeiro nas tuas mãos. Eu confio que enquanto eu durmo, tu estás trabalhando. Eu acredito que tu preparas caminhos para mim. Eu sei que tu nunca me abandonas. Eu durmo em paz, confiante que tuas bênçãos vêm a caminho. Eu acordo cheio de gratidão porque sei que tu trabalhaste a noite toda por mim. Amém. Essa é uma oração muito poderosa. Essa é uma oração que abre as portas para Deus trabalhar em sua vida. Quando você ora dessa forma, você está basicamente dando permissão a Deus para trabalhar. Você está reconhecendo a supremacia dele, você está demonstrando fé genuína. Há também algo chamado de confissão positiva, que é muito importante. Isso significa que você deve falar as bênçãos que você quer receber como se já tivessem sido recebidas. Não é mentira, é fé. É você falando em consonância com a realidade espiritual, com a realidade de Deus. Porque na realidade espiritual, as bênçãos já existem para você. Deus já preparou abundância para você. Você apenas precisa falar isso, crer nisso, receber isso no reino material. Portanto, comece a dizer coisas como: eu prospero porque Deus me abençoa. Minhas finanças crescem, eu recebo abundância, bênçãos chegam a mim de maneiras inesperadas. Eu sou próspero, eu tenho mais do que preciso. Cada dia minha riqueza aumenta, tenho pacto de prosperidade com Deus. Deus me ama e quer minha prosperidade. Quando você fala essas coisas, você está estabelecendo sua mente. Você está programando seu subconsciente para reconhecer oportunidades. Você está alinhando seu espírito com o Espírito de Deus. E quando seu espírito está alinhado com o Espírito Santo, tudo muda. Tudo funciona diferente. Você atrai bênçãos, você abre portas, você prospera em tudo que faz. Conforme está escrito no capítulo 23, versículo 7 do livro de Provérbios: porque como pensa em seu coração, assim ele é. Isso é a lei da semente e da colheita operando no nível do pensamento. Aquilo em que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você fala, isso se manifesta na sua vida. Portanto, controle seus pensamentos. Afaste pensamentos de escassez, pensamentos de falta, pensamentos de que você nunca vai ficar bem. Cultive pensamentos de abundância, pensamentos de fé, pensamentos de confiança em Deus. Cultive pensamentos de que Deus ama você, de que Deus quer sua prosperidade, de que você merece abundância. Há um tempo para semear e um tempo para colher. Se você tem semeado, se você tem confiado, se você tem orado, então chegou o seu tempo de colheita.
chegou o seu tempo de receber. Chegou o seu tempo de experimentar as bênçãos que Deus preparou para você. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para o céu, ou olhar para dentro de si mesmo, e agradecer a Deus pelo novo dia. Agradeça por estar vivo, agradeça pela saúde, agradeça pelas oportunidades que virão. Essa gratidão abre as portas do céu. A gratidão é como se você estivesse dizendo a Deus que você reconhece suas bênçãos, que você valoriza o que Ele faz por você, que você quer mais. Conforme está escrito no capítulo 5, versículo 18 da primeira epístola aos Tessalonicenses, em tudo dou graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Isso significa que em absolutamente todas as circunstâncias você deve estar agradecido. Sim, mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo quando você está passando por dificuldades financeiras, você deve encontrar algo para agradecer. Agradeça porque sabe que Deus está trabalhando. Agradeça porque você tem fé de que bênçãos estão vindo. Há muitas pessoas que recebem uma bênção, mas não agradecem. Essas pessoas deixam de receber bênçãos futuras, porque não honraram as bênçãos que receberam. Mas há também pessoas que agradecem por cada pequena coisa, pessoas que reconhecem a mão de Deus em cada detalhe. Essas pessoas recebem bênçãos continuamente, porque elas honram Deus, porque elas reconhecem sua bondade, porque elas mostram que são gratas. Portanto, quando você recebe qualquer bênção, não importa o quanto seja pequena, tome um momento para agradecer a Deus. Diga: Senhor, obrigado por essa bênção. Obrigado por sua bondade, por seu cuidado, por seu amor. Essa gratidão vai trazer mais bênçãos. Agora, há algo muito importante que preciso compartilhar sobre fé e ação. Fé sem obras é morta, como está escrito. Mas isso não significa que você deva ficar ansioso, correndo de um lado para o outro, tentando conseguir dinheiro de qualquer forma. Significa que você deve trabalhar com inteligência, com sabedoria, com confiança em Deus. Quando você confia em Deus e trabalha, as coisas fluem naturalmente. Oportunidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas chegam no momento certo. Tudo isso é Deus trabalhando através de circunstâncias e pessoas. Conforme está escrito no capítulo 2, versículo 26 da Epístola de Tiago, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Portanto, a fé deve ser acompanhada de ação apropriada, mas a ação deve estar sempre alinhada com a vontade de Deus, sempre baseada em confiança, sempre fundamentada em fé. Quando você dorme hoje à noite, dormindo com confiança em Deus, dormindo sabendo que Ele está trabalhando, você está fazendo a parte de fé que corresponde a você, e Deus fará a parte dele. Deus vai trabalhar, Deus vai mover, Deus vai abrir portas, Deus vai trazer bênçãos. E quando você acordar de manhã, você pode começar a agir em sabedoria, reconhecendo as oportunidades que Deus trouxe, aproveitando os caminhos que Deus abriu, caminhando nos passos que Deus preparou. Essa é a harmonia perfeita entre fé e ação. Essa é a maneira como Deus trabalha com seus filhos que conhecem seus segredos. Lembre-se sempre que você não está sozinho nessa jornada. Não há um único momento em que Deus não está cuidando de você. Quando você está triste, Deus está com você. Quando você está alegre, Deus está compartilhando sua alegria. Quando você está com medo, Deus está tranquilizando o seu coração. Quando você está confiante, Deus está multiplicando as bênçãos. A jornada financeira pode ser difícil em alguns momentos. Pode haver tempo em que você sinta que está caminhando no escuro, que não consegue enxergar para onde ir. Mas nessas horas você deve lembrar que Deus está ali. Deus nunca deixa seus filhos sozinhos na escuridão. Conforme está escrito no capítulo 23 do livro de Salmos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e tua vara me consolam.
Essa é uma das passagens mais poderosas de toda a Bíblia. O salmista diz que mesmo quando caminhar pelo vale da sombra da morte, ele não teme. Por quê? Porque Deus está com ele. E você também pode ter essa mesma confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras, mesmo quando parece não há saída, você pode confiar em Deus porque Ele está com você. Portanto, esta noite, quando você for dormir, vá com paz, vá confiante, vá sabendo que o Senhor nunca dorme, que Ele está sempre trabalhando, sempre cuidando, sempre preparando bênçãos para você. Durma em paz, descanse seu corpo cansado, deixe sua mente relaxar e permita que Deus faça o trabalho dele. E quando você acordar amanhã de manhã, acorde com gratidão. Acorde sabendo que Deus trabalhou a noite toda por você. Acorde confiante de que mudanças estão acontecendo, que oportunidades estão chegando, que milagres estão se manifestando. A bênção que Deus tem para você esta noite é esta: que você experimente paz profunda em seu coração, que você sinta a presença real de Deus ao seu redor, que você receba fé renovada para confiar em Deus e que você acorde amanhã transformado, pronto para receber as bênçãos extraordinárias que Deus preparou para você. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus trabalha por você. E nesta noite, enquanto você dorme, Deus vai fazer coisas incríveis em sua vida. Confie nele, descanse em seus braços e prepare-se para acordar em um novo dia, um dia de milagres, um dia de bênção, um dia em que você vai testemunhar a mão de Deus trabalhando em seu favor de maneiras que você nunca imaginou que fosse possível. Que o Senhor o abençoe abundantemente. Que o Senhor multiplique suas bênçãos. Que o Senhor abra portas que ninguém consegue fechar. Que o Senhor traga prosperity para a sua vida. Que o Senhor trabalhe a noite toda por você, conforme está escrito no capítulo 25, versículo 11 do livro de Provérbios. O trabalho das mãos do homem diligente lhe fará rico. Portanto, trabalhe com diligência, trabalhe confiando em Deus, e você será rico em todos os sentidos. Não apenas financeiramente, mas rico em paz, rico em alegria, rico em fé, rico em confiança em Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé agora mesmo. Escreva amém se você acredita que Deus vai trabalhar por você esta noite. Escreva glória a Deus se você confia que bênçãos estão chegando. Escreva eu creio se você sente a presença de Deus neste exato momento. E não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos poderosos como este. Conteúdos que vão transformar sua vida e sua situação financeira para sempre. Eu quero agradecer de coração a você que assistiu a este vídeo até o final. Sua presença aqui não foi por acaso, foi um propósito divino. Deus vê sua dedicação e seu desejo de prosperar. Muito obrigado por me permitir compartilhar essa mensagem com você. Saiba que estou orando por você e pela sua família. Que Deus continue te abençoando abundantemente. E lembre-se sempre, enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém.